Nosso assunto agora é saúde da mulher. Vou conversar com o Dr. Carlos Freire. A gente sempre gosta muito de conversar com o Dr. Carlos, porque ele explica de uma forma muito fácil, didática, né? Tudo que nós mulheres precisamos saber. E como o Dr. Carlos disse, nós mulheres sabemos muito pouco da nossa saúde, né, Carlos? O pior que é verdade, né? Que vocês, apesar de ir ao médico, fazer todos os exames... Se cuidarem mais que os homens, muito mais, ainda... né? Às vezes, a mulher tem mais dificuldade de se conhecer. Os órgãos dela são mais internos, isso já se torna uma dificuldade maior e tudo sofre influência do emocional. Então, quando eu estou tentando saber meu dia fértil, ou quando eu estou para menstruar, se algo acontece antes, eu posso adiantar minha menstruação, eu posso ovular antes, eu posso ovular depois. Isso vai mudar todo o ciclo da mulher. E é fácil, porque a gente sabe que não é fácil uma mulher que muitas vezes quer saber aquele seu período fértil. Como nós podemos saber? Assim, quando começa a desenvolver um folículo pequenininho, existem algumas mulheres que até o período da ovulação vai levar 10 dias, tem outras que vão levar 14 dias, tem outras que vão levar 20 dias. Então, essa variação é de cada paciente. Porém, após a ovulação, acontecendo essa ovulação, 14 dias depois, todas as mulheres vão menstruar. É exato. Esse é exato. O que muda até você ovular. Até ovular. Por isso que a conta é o inverso. Então, se a paciente tem um ciclo de 28 dias, eu vou retirar 14 dias, eu sei que o dia fértil dela é o 14º. Agora, se eu pego uma paciente que tem 34 dias, o dia fértil dessa mulher não vai ser o 14º, é o 20º dia. Então não vai ter muito papo de amiga, né? Olha, amiga, então vamos fazer aquela conta, porque aí pode vir uma gravidez indesejada, Se né? a amiga tem um ciclo de 32 dias e a outra tem um ciclo de 28, nós já estamos jogando os 4 dias aí pelo menos. E esses 4 dias vai obrigatoriamente mudar o período fértil de cada uma delas. Ô, Carlos, e a mulher? Algumas mulheres sentem uma dorzinha do lado quando tá ovulando. A mulher consegue se conhecendo, se fazendo um autoconhecimento, sentir no corpo que ela tá ovulando ou não? Consegue. Na verdade, assim, essas que conseguem sentir, não obrigatoriamente elas estão sentindo a ovulação. Pode acontecer que na hora que ovulou, rompe um pequeno vaso, muito discreto, e sangue dentro da cavidade gera dor. E como ela está muito, assim, prestando atenção, ela percebe o momento que isso ocorreu. Isso é a minoria, não é a maioria. Então, aquela que não sente, não tem que imaginar que ela tem algum problema, né? Existe sim essa possibilidade. Então, quando a paciente vem aqui, que ela quer conversar com você, e às vezes ela não quer nem usar método contraceptivo. Aí você vai fazer uma amnésia dessa paciente, vai ficar observando o período fértil dela por um tempo para saber mais ou menos o período fértil da mulher. É que na verdade assim, quando a gente precisa saber o dia fértil, tem alguns meios que a gente pode estar usando. Por exemplo, eu posso usar um controle de ovulação, que é um ultrassom que a gente vai acompanhando aquele ovário durante um mês. Então ela faz um ultrassom por volta do 7º dia, depois ela faz um outro ultrassom por volta do 10º dia. Então a gente vai observando se está apresentando um folículo e esse folículo está crescendo. E aí depois a gente faz um outro controle de ultrassom, ou seja, são 3 ultrassons no mínimo naquele mês, para poder saber se de fato ela ovulou ou não. Então eu tenho mais precisão de falar qual é o dia que ela está ovulando. Uma outra forma é a gente saber quais são os 3, 4 últimos meses que ela menstruou e saber quantos dias duraram essa menstruação. E aí eu posso falar se ela tem um fluxo de, por exemplo, 3 dias, se foi regular e se aconteceram nos últimos 4 meses, por exemplo, dia de 28 dias, de 30 dias. Então você faz uma média e aí você coloca um dia aproximado para ela. Mas a certeza mesmo é através de controle de ultrassom e também dá para fazer controle de LH, ou seja, que é um hormônio que consegue liberar, que a hora que dá o pico, a gente sabe que está ovulando. Então, se eu pego todos esses dados, eu sou muito mais preciso. Mas eu não preciso usar obrigatoriamente todos esses dados para todas as pacientes. A gente vai pontuando cada uma. Isso a gente está falando assim, uma paciente que está tendo uma vida normal. Agora, a gente sabe que a vida da gente é muito emocional em tantos aspectos, né, Carlos? Acontecem coisas na vida da gente que fogem disso daí e ocasiona desde uma queda de cabelo muito forte. E isso também, o emocional, ele mexe muito com o período fértil, com a menstruação da mulher, não mexe? Mexe bastante. Por isso que quando a gente fala em controle de fertilidade e a gente quer evitar uma gestação, a gente não pode confiar só na tabelinha.
Aí a gente vai partir para o método da tabelinha, mas a gente vai também medir temperatura basal. Eu também vou procurar naquela paciente que só está com esse tipo de método usar um preservativo, alguma coisa assim, porque tudo pode mudar no ciclo dela. Eu falo que assim, às vezes não são coisas diretas. Por exemplo, se alguém brigar comigo, eu sei que emocionalmente me machucou. Então aí eu já sei que aquele mês pode mudar o ciclo. Mas uma coisa que é muito comum de acontecer é de repente uma paciente estar andando na rua e vê alguma coisa que aquilo nem mexeu muito com ela. Por exemplo, alguém maltratou um animal. E foi uma coisa fugaz, já se resolveu, e quando vê ela menstrua antes. Então, ou seja, são detalhes que às vezes a paciente nem percebe tanto e muda o ciclo dela. Eu acho assim, é muito legal para a paciente saber, mas esse não seria o método 100% eficaz, Quando né? a gente fala nesse método como prevenção, ou seja, para evitar filhos, eu tenho que estar somando ele a outros métodos. Só o método natural você pode ter mais falhas justamente por isso, porque o emocional influencia muito. E aí é lógico que pode ocorrer falhas. Por isso que também é sempre bom estar indo, visitando o seu ginecologista, tanto com a sua saúde em dia. Sim. E tudo certinho, né? É o jeito mais fácil.